Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula do Illustrator, né? A última aula a gente fez uma introdução dos conceitos, né? Das ferramentas, a apresentação da interface do programa. E agora a gente vai começar a ver, né, algumas ferramentas mais específicas, assim, as funções, o que dá para a gente fazer, as configurações. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar com a ferramenta de texto, tá? Como que a gente consegue, né, fazer algum efeito de texto, trabalhar com parágrafo, com texto solto, né? Isso daí vocês vão usar para criar até identidade visual, para trabalhar com um pouco de, né, diagramação aqui dentro do Illustrator. Né? Apesar de a gente ter um InDesign que serve, né, para esse propósito de editoração e trabalhar com texto e imagem, né, o Illustrator a gente também consegue trabalhar assim. Tem algumas limitações, mas a gente consegue fazer algumas coisas aqui. Então, gente, a ferramenta de texto está aqui, ó, do lado esquerdo, né, esse T aqui, ou o atalho, né, que é a letra T, né, do teclado. Né? Se vocês segurarem aqui, ó, pressionado, vocês vão ver que tem várias opções, né, dessa ferramenta de texto que a gente vai ver, explorar aqui, tá? A gente tem uma diferença entre criar um box de texto, né, para trabalhar um parágrafo e só dar um clique aqui para digitar um texto. Eu também vou mostrar essa diferença para vocês. E as configurações básicas de texto, né, em questão de ajustes que a gente tem, né, na barra aqui de ferramentas aqui de cima. Alguns bem básicos que tem qualquer editor de texto, do Word, o BR Office, que a seleção do tipo da fonte, né, a variação dessa fonte, se ela é bold, se ela é regular, se ela é itálica, o tamanho da fonte e o alinhamento desse parágrafo. Né? A gente vai também trabalhar aqui com algumas configurações dentro desse menu do caractere aqui, né, dessa painel de ferramentas e também do parágrafo aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, gente, para a gente começar aqui, essa versão do Illustrator que eu tenho, que é a de 2020, toda vez que eu abro um parágrafo ou que eu clico para abrir um texto livre aqui, ele já me dá um texto padrão, tá? de preenchimento. Tá? Outras versões mais antigas não fazem isso. Ele vai abrir só o cursor ou a caixa de parágrafo e não vai preencher com texto nenhum. Aqui ele está, né, nessa versão, ele já preenche com texto padrão marcado, né, que eu posso digitar por cima, ele já substitui, mas para ter noção do tamanho que está trabalhando o texto, ajustar a fonte e tal. Então vamos lá, gente. Clicando na ferramenta aqui de texto, ou T, né, a gente vai ver essa daqui primeiro, né, tem as outras aqui, mas essa, só o T aqui. Vocês vão perceber que tem duas formas de trabalhar. Tá? Se a gente só clicar, der um clique, ele vira um cursor. Se eu der um clique só, ele abre aqui no meu caso um texto padrão, ou ele abre aqui, ó, se eu der um backspace aqui, ele vai abrir um cursor aqui, e eu posso digitar aqui, né, e digitando aqui aleatoriamente. Tá? E também tem um jeito de eu trabalhar, né? Então, deixa eu deletar aqui, ó. Vamos lá de novo. Então, eu posso só dar um clique, que ele vai abrir um texto, tá? Aqui, normal. Vocês vão ver que, deixa eu dar um zoom, Ctrl+, a maioria dos atalhos, gente, é a os mesmos atalhos do Photoshop, né? A Adobe tem uma padronização nesses atalhos que a gente mais usa, né? Os mais comuns. E aqui vocês vão ver que ele abre uma caixa de texto. Para eu digitar aqui, por exemplo, aqui, modelo de texto. Aqui. Tá? Terminei de digitar meu texto aqui. Né? A gente já vai começar a ver alguns atalhos e como funciona. Se eu quiser
né? Eu quero pegar e começar a selecionar esse texto, aumentar o tamanho, mover ele de lugar aqui. Vocês vão ver que aqui, enquanto está o cursor aqui, eu não consigo selecionar essa caixa e mover ela de lugar, tá? Uma das alternativas é eu vir até aqui, ó, na barra na esquerda e pegar a Selection Tool aqui, ou V no teclado, apesar que se eu apertar o V aqui, ó, de atalho, ele vai digitar aqui. Então eu tenho que vir aqui na esquerda, selecionar ali a minha ferramenta de seleção, o V no teclado. Aí ele fecha a caixa de texto. Tá? Eu consigo mover o texto aqui, né, na página tranquilamente. Tem um outro jeito de eu fazer isso sem ter que ficar vindo aqui no V. Né? Então eu posso, por exemplo, aqui abrir essa caixa de texto e eu quero, né, selecionar para né, manipular ela aqui na tela e tal. Eu posso apertar, gente, o Ctrl e o Enter do teclado numérico, tá? Não o Enter do teclado né, perto das letras, o Enter do teclado numérico. Ele fecha a caixa para mim. Então eu consigo manipular depois aqui tranquilo. Eu vou fazer de novo, gente. Então eu estou com o texto aqui, acabei de digitar meu texto, Ctrl e o Enter do teclado numérico, ele encerra aqui para mim o comando. Se eu quiser voltar a editar e escrever aqui, é só eu vir aqui na ferramenta de texto e dar um clique aqui em cima, eu consigo editar aqui e continuar a trabalhar com o texto, tá? Então aqui eu estou jogando um texto solto, tá, gente? Eu não estou trabalhando com um parágrafo aqui. E qual que é a diferença? Agora aqui a gente vai fazer um parágrafo. Deixa eu selecionar aqui, ó. E eu vou... Deixa eu deletar aqui pra gente... Eu colocar a diferença aqui para vocês. Então aqui, se eu quiser fazer um parágrafo, eu posso vir aqui, ó, clicar e arrastar, né, com o botão esquerdo aqui, o tamanho da caixa que eu quiser. E ele vai me criar aqui um texto padrão aqui, né? Ele joga, nessa versão que eu falei para vocês, ele joga um texto padrão de preenchimento aqui no parágrafo. Aqui dentro do parágrafo, vocês vão ver que se eu diminuir aqui a caixa do parágrafo, ele vai pegar e ele vai aparecer aqui, ó. Se eu estou com o texto aqui todo aberto e tal, a caixa está normal. Se eu diminuir ele aqui, vocês vão ver que aparece esse maisinho aqui em vermelho. Esse mais em vermelho, toda vez que ele estiver numa caixa de texto, ele significa que tem mais texto que não está sendo exibido dentro dessa caixa. Então, eu tenho que pegar e abrir espaço aqui, ó, para mostrar todo o texto. Quando eu mostro todo o texto, ele some, né? Isso é importante porque às vezes a gente está com uma caixa de parágrafo aqui, ó, de texto, e a gente está perdendo o texto aqui, ó, e ele fica aqui, ó, indicando. Mesmo quando eu desmarco ó, o parágrafo, ele fica indicando aqui para mim que tem texto escondido, né? Tem um texto que está sendo omitido aqui nesse parágrafo. Ele só sai a hora que eu mostro todo o texto aqui. E vocês vão ver que o parágrafo, se eu diminuir a caixa, logicamente vocês estão vendo, ele esconde o texto, mas o tamanho da fonte, né, a estrutura do texto continua a mesma, tá? O mesmo padrão de fonte, espaçamento. Eu posso abrir aqui na horizontal, por exemplo, o texto, ele vai seguir aqui, né, na horizontal. Eu posso diminuir, deixar uma coluna mais estreita aqui, tá? Que ele vai fazer aqui também. Tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. E aqui, gente, essa caixinha aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui. Esse quadradinho aqui azul mais escuro, se eu clicar nele, vocês vão ver que ele vai clicar duas vezes, ele vai vir aqui, ó, e fechar a caixa de texto no tamanho certinho que eu tenho o texto, tá? Então, toda vez que eu clico nele aqui, ele fecha a caixa de texto para mim. Se eu der dois cliques, ele volta aqui. Se eu clicar de novo, ele não vai fazer muita diferença, porque ele já fechou aqui. Isso porque às vezes a gente está com uma caixa aqui, ó, digitou tudo, tá na coluna certinho aqui e tá
vocês podem trabalhar com outros elementos aqui, mas para não ficar, né, com a caixa vazia, a gente pode clicar aqui, ó, e ele fecha pra gente, tá? Então aqui vocês vão ver que, né, a gente consegue editar, né, aqui, ó. O que acontece? Quando eu deixo aquele quadradinho habilitado, ó, vocês viram que ele está com uma setinha aqui. O que significa isso? Né? Ele vai sempre ajustar a caixa de texto para que não sobre, né, a forma que não sobre o espaço vazio. Tá? Então, eu posso aumentar e tudo mais. Ali eu cliquei em cima dele, ele liberou de novo. Então, a diferença. Quando ele não está habilitado, se eu abrir aqui, ó, o retângulo do tamanho da página, ele vai ficar com esse espaço em branco e o meu texto ali. Tá? Quando eu, né, desmarco a ferramenta, ele fica normal, né? Aqui, se eu quiser trabalhar aqui, por exemplo, aqui com outra forma, colocar uma outra forma aqui embaixo, tal, eu consigo. Mas é questão de cuidado mesmo, gente, porque se eu tiver com o texto aqui, essa caixa toda aberta, sem texto aqui, e eu for fazer uma seleção, toda hora ele vai ficar selecionando o texto aqui de cima. Então, clica aqui, ó, no quadradinho aqui, ele ajusta, tá? Enquanto ele estiver ativado ali, ó, né, aqui, ó, enquanto ele estiver ativado, ele vai ajustar o tamanho da caixa, tá? Quando eu aumento aqui para baixo, ele desativa, mas aqui para ativar é só aqui, quadradinho azul. Bom, essa é uma das ferramentas que a gente tem aqui. Agora, gente, para selecionar todo o texto da caixa, se eu quiser, por exemplo, aqui trocar fonte, aumentar o tamanho da fonte e tudo mais, é só clicar duas vezes, né, em cima do texto. Ele vai selecionar o texto da caixa toda. Ao invés de pegar aqui e arrastar, tá? Eu posso simplesmente, né, clicar duas vezes aqui no texto. Ele vai marcar para mim, né, o texto todo. E aqui eu posso, né, ajustar aqui essas ferramentas aqui que tem no menu de propriedades aqui na parte de cima. São ferramentas que vocês estão acostumados já a trabalhar, acredito, né, no Word e tudo mais. Qualquer editor de texto tem essas ferramentas de, né, o tamanho da fonte, né, aqui né, no caso aqui a Myriad que eu tenho aqui, ela tem a versão Black e a versão regular. Mas se eu vier aqui e colocar, por exemplo, a Arial, ela tem outras variações aqui, itálico, bold, isso é normal, né? Tranquilo. Alinhamento centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado à esquerda, né? E agora, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, em parágrafo, ele vai dar algumas opções para mim de alinhamento a mais. Então, justificado, justificado à esquerda, justificado à direita, né? O justificado centralizado aqui, ó. Como eu aumentei aqui, deixa eu só diminuir para a gente ver aqui a diferença. Né? Então, aqui parágrafo, justificado à direita, justificado à esquerda, justificado centralizado, né? Justificado mesmo aqui, esses alinhamentos. Aqui a gente tem algumas outras, né, configurações. E aí vocês vão ver que essas daqui, ó, ele vai dar um recuo de texto aqui, ó, nesse parágrafo. Tá? Aqui no caso eu estou trabalhando com um parágrafo só. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse texto. E deixa eu zerar ele aqui, gente. 0 ponto aqui. E eu vou dar um Ctrl C. Enter aqui, ó. Ctrl V. Eu vou duplicar esse texto para a gente ver a diferença dos recuos e tudo mais. Senão vocês não vão conseguir, a gente não vai conseguir perceber. Bom, então aqui, ó. Esse aqui é o nosso parágrafo aqui. A gente tem dois parágrafos. Então aqui esse recuo aqui, ó, ele vai recuar individualmente cada parágrafo. Então aqui 8 pontos, 10 pontos, 11 pontos, ele recua aqui. Aqui a gente pode zerar. Aqui ele vai recuar, né? Ele vai dar
recuo aqui na primeira linha do parágrafo, né? Como se a gente estivesse fazendo, né? O espaço aqui do parágrafo mesmo. A gente consegue ajustar aqui, ó. 10 pontos, 12, né? Vocês vão ajustando aqui. Né? E aqui, essa parte é para recuar, né? Aqui, né, à esquerda aqui. Como ele está alinhado, né, aqui à direita, deixa eu à esquerda, deixa eu colocar ele à direita aqui, ó. E vocês vão ver que ele recua também para o lado de cá. É a mesma coisa, só que o lado invertido, tá, gente? Ele aparece mais se a gente tiver alinhado nesse recuo aqui, né, alinhado à direita, né, aquele lá alinhado à esquerda. Bom, então aqui são os recuos do parágrafo todo, o recuo da primeira linha do parágrafo. Então, né, se eu tiver no parágrafo de baixo, aqui também ele vai recuar só o parágrafo de baixo e tudo mais. E aqui a gente tem uma outra funçãozinha naquela caixa. Deixa eu diminuir aqui, ó, essa caixa aqui, para ver se ele vai fazer alguma... Deixa eu digitar aqui, gente. Aqui ele está marcado essa opção infernizar aqui, esse fenate. O que ele faz? Se eu tiver aqui escrito, vamos por modelo, texto, aula de recursos computacionais. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele cortou aqui o computacionais, tá? Por exemplo aqui, né? Ele vai cortando. Deixa eu deixar ele um pouco maior aqui. Ele cortou recursos computacionais aqui, o computacionais. Às vezes eu não quero, né, que ele infinize o texto, né, que ele corte o texto. Então é só selecionar aqui e vir aqui e desabilitar essa opção. Como aqui a caixa de texto está muito justa, ele simplesmente tirou o hífen e não trocou o texto. Né? Mas aí ele tira a efenização aqui, ó. Tá? Então é só desabilitar aqui. Quando tiver o texto todo cortado com hífen, é só vir nessa ferramenta aqui, ó, na caixinha aqui na barra de propriedades aqui em parágrafo e marcar o hifenizar ou desmarcar. Desmarcado ele não vai cortar as palavras, né? Então fica uma formatação melhor para vocês. Agora aqui no painel né, do tipo, do caractere aqui, deixa eu aumentar aqui. A gente tem algumas funções aqui. Né? Aqui também tem o tamanho do texto. A gente tem aqui a entrelinha do texto, né, que é o espaço entre cada linha aqui. A gente tem aqui que é o kerning. O kerning, depois vocês vão ver nas aulas de tipografia, né, que é o espaço entre as letras aqui. Tá? Então ele vem aqui automático e esse daqui você consegue ajustar esse espaço entre letras de uma palavra selecionada. Então você seleciona caracteres, ele faz esse ajuste fino. Então do jeito que ele está ali, se eu colocar aqui, ó, selecionar o texto, tem que selecionar, né, gente? Senão ele não vai fazer nada. Ele está como automático, tá? Eu posso colocar aqui, ó, essas opções, automático, métrico. E aí aqui eu também posso fazer esse ajuste, né, mais fino ali dos caracteres. Aqui eu faço esse ajuste né, com as palavras que estão selecionadas. É o mesmo efeito, tá? Só que é o texto que eu estou selecionando. Então,
Às vezes vocês vão escutar de soltar o texto e tal, né? Diminuir o espaçamento do texto. Às vezes tem um espaço pequeno para colocar um texto. Um recurso que a gente pode ter de fazer é ajustar aqui o espaço entre letras, né? Que a gente consegue ganhar ou diminuir aqui, ó, espaço. Vocês vão vendo que, lógico, né? Sempre preservando a questão da leitura também do texto, né? Mas geralmente aqui, se vocês trabalharem entre até 50, gente, não afeta muito dependendo da fonte, tá? Para mais ou para menos. Né? Se eu colocar aqui 50 aqui, tá? A questão da leitura depende muito de quanto espaço vocês têm, né? Da necessidade, mas a gente pode fazer esse ajuste por aqui. Aí aqui a gente tem a altura, né, do tipo, a gente como consegue mudar a escala, né, do tipo na vertical. Então, por aqui 115, 120, ele vai esticando nesse tipo, né, as letras ali. E a gente consegue também fazer esse mesmo efeito na horizontal aqui, ó. Já tem uns predefinidos aqui nos valores, tá? A gente consegue fazer esse tipo de ajuste também. Aqui, a caixinha fica fechando toda hora, gente, aqui a hora que eu clico, né? Aqui também a gente tem opções de deixar, né, o texto aqui selecionado, né, tudo em caixa alta. Aqui a gente tem o caixa alta, né, e uma caixa alta um pouco menor aqui no texto. Aqui a gente consegue trabalhar quando a gente está com, né, vai trabalhar com alguma nota, alguma observação aqui, por exemplo. Deixa eu desmarcar aqui. E eu quero colocar aqui, né, esse 1 aqui, por exemplo, às vezes em nota de rodapé, a gente usa muito isso. Vocês conseguem deixar ele aqui, ó, tá? Suspenso aqui, né? Isso a gente consegue fazer com ele, né? Para cima ou para baixo aqui a gente consegue editar o texto. Seleciona, vem aqui e tem as ferramentas aqui. E sempre que não quiser mais, desmarca, né? Que isso daqui vai se acumulando. Eu posso deixar aqui caixa alta, esse daqui, tá vendo? Ele vai acumulando uma ou outra opção aqui, mas elas vão ficando marcadas juntas. Então, para desabilitar é só clicar. E sublinhado, né? E o riscado aqui, né? E tem essa opção também, gente, que é de rotacionar. Então eu consigo, por exemplo, aqui, ó, rotacionar só o 1 ali, ó, o caractere que eu tô selecionando ali. Eu consigo fazer isso também, tá? Então, gente, essas são as opções, né, de trabalho que a gente tem. Eu vou mostrar uma outra que eu esqueci de mostrar para vocês. Quando a gente vai trabalhar, ó, vocês veem que, como eu setei aqui no caractere essa rotação, tudo que eu for abrir agora está com essa configuração. Então é legal a gente vir aqui, ó, e zera aqui. E aqui pode zerar também, tá? Bom, aqui vocês vão ver qual que é a principal diferença entre ter um parágrafo e um texto. Então vou abrir aqui de novo, ó, um parágrafo e o texto solto aqui. O que acontece? No parágrafo, vocês viram que se eu diminuir a caixa de seleção, ele vai, né, ajustar o texto àquela caixa e vai até indicar para a gente aqui que tem texto escondido aqui. Quando a gente está com um texto solto aqui, quando eu faço esse movimento de esticar a caixa, eu deformo, né, o tipo aqui dentro. Ele não preserva o tipo, tá? Ele deforma o tipo. Então, às vezes, né, as pessoas pegam e dão só o clique do texto aqui, soltam um texto aqui e vão digitando Enter e vão digitando o texto. Só que se eu precisar fazer um ajuste aqui, eu não consigo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o resto do texto aqui, ó, e vou copiar nessa linha aqui de novo. Vou dar um espaço aqui, tá? Então vamos supor que eu tenho esse texto aqui
Eu vou dar Enter aqui, ó, para ele ficar um embaixo do outro, certinho. Ah, vou, né, dar um Enter aqui, tal. Beleza. Eu tenho aqui o meu texto muito parecido, né? Vou até deletar daqui para baixo para ficar igual. Então eu tenho meu texto aqui, ó, muito parecido com... Muito não, né? É o mesmo texto que eu tenho aqui. Só que à minha esquerda aqui, ó, eu tenho um parágrafo e aqui à direita eu soltei o texto de modo livre, vocês viram? Eu peguei e dei Enter para separar as linhas. Visualmente é a mesma coisa, mas se eu precisar ajustar esse texto aqui, ó, para um espaço menor, eu consigo. Se eu quiser fazer a mesma coisa com esse texto aqui, olha o que eu faço com ele. Então, quando a gente for trabalhar com vou querer fazer um efeito numa palavra, é uma identidade, né? Ou a parte textual da marca. A gente pode trabalhar com texto solto, não precisa ficar trabalhando com parágrafo. Até porque se vocês segurarem ali, né, no texto solto aqui, ó. Então, Ctrl Enter para eu fechar a caixa, o Enter do teclado numérico. Se eu segurar Shift, eu consigo aumentar a escala do texto, tá? Normalmente, tal. Vocês entendem aqui, ó. Eu consigo deixar o texto maior, menor, sem deformar ele com Shift. Mas aqui é um texto curto. Com parágrafo é difícil de eu fazer isso, porque às vezes eu não quero deixar o texto maior. Eu quero deixar ele mais compacto dentro de um box menor. E aqui eu não consigo fazer isso se eu soltar só o texto aqui sem estar no parágrafo. Tá? Então esse é o principal cuidado que a gente tem que ter. O texto dentro do parágrafo, vocês vão ver, como eu falei, fica esse mais aqui, tá? Essa indicação aqui desse mais, ele é útil para avisar, né, me avisar que tem texto aqui sendo omitido, mas eu posso resolver de um outro jeito também, tá? Eu posso ter, por exemplo, esse texto aqui, deixa eu deixar ele menor. Se eu clicar no mais aqui, ó, clicar no mais aqui, deixa eu dar zoom aqui. Aqui, ó. Vocês vão ver que ele pega e copia o texto. Né? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Se eu der um clique aqui, ó, no mais, é que ele tá pequeno pra caramba aqui pra mim. Deixa eu abrir uma caixa, gente, com mais texto, né? Eu tô economizando aqui no espaço. E tá ficando muito... Vamos ser generosos aqui, aí, ó. Pronto. Agora sim. Então aqui, ó, ele vai me indicar que tem texto aqui, ó. O texto tava omitido aqui. O que eu faço? Eu clico aqui, ó, só repetir para vocês. Eu clico aqui nesse mais. Eu dei um clique. Vocês vejam que o cursor mudou. Ele tá com esse pontilhadinho, como se fosse essas linhazinhas. Se eu arrastar aqui, ó, abrir uma caixa nova, ele vai copiar o texto que estava aqui faltando em um outro box. E vocês vão ver que tem uma seta aqui, ó, uma linha que liga as caixas, que quer dizer que esse texto começa aqui e continua aqui nessa. Se eu clicar aqui de novo, ó, vocês vejam que aqui a seta tá normal. Se eu der um clique aqui, ó, e tirar, ela vai ficar com esse pontilhado, como se fosse essa ilustraçãozinha de textos aí, porque continua com o texto escondido. Eu posso vir aqui, ó, e abrir uma outra caixa aqui. E vocês vão ver que essas caixas, né, aqui visualmente ela não fica mostrando essas indicações, mas quando a gente seleciona a primeira, ela dá a ordem, né, do texto aqui.
Se eu colocar essa caixa aqui, essa aqui para baixo, essa daqui para cá, vocês vão ver que ela sempre vai indicar a ordem do texto aqui, né? Então, se eu estiver trabalhando com colunas aqui, ó, eu tenho essa ligação. Isso é útil para quê, gente? Porque se eu, por exemplo, pegar aqui e aumentar essa caixa aqui, ó, o texto corre das outras, tá? Então, se eu aumentar toda aqui, essa caixa aqui ficou inútil. Ela não tem mais texto aqui, eu não preciso mais dela. Se eu deletar, não vai fazer diferença nenhuma. Assim como se eu pegar e deletar essa caixa aqui, que tem um pouco de texto aqui, ó, e dar um delete aqui, ele não deleta o texto, ele deletou a caixa. E aí vocês vão ver que abriu aqui, ó, não tinha o mais indicando lugar nenhum que estava com o texto omitido. Se eu der um delete aqui, ó, deletar, ele vai abrir a caixa aqui. Aí é só eu clicar aqui, ó, no maisinho aqui, que ele vai abrir para mim aqui, ó, uma outra caixa. E assim sucessivamente, tá? Olha lá. E aí, se eu deletar, ele vai indicar que tem texto sendo omitido. Clique aqui. Ele abre aqui para mim e assim sucessivamente, gente. Então, essa é a vantagem de trabalhar com parágrafo no caso de texto mais longo, tá? Se for uma palavra, né, coisa menor, até vale a pena vocês trabalharem com um texto, né, só mais livre aqui, mas a caixa de parágrafo é útil por conta disso, tá? Então, essa diferença, né, e isso é importante a gente ter essa diferença entre os dois, né, justamente por conta disso. Outra ferramenta que a gente tem aqui, se a gente trabalhar com texto, né, um texto mais solto aqui, ó, eu vou colocar uma fonte maior aqui, ó, um 48 aqui, é essa opção, né, que é essa Make Envelope aqui. Se a gente clicar nela, vocês vão ver que a gente tem uma série de estilos aqui. Então a gente tem arco, né, a gente tem, né, um arco abaixo, um arco acima aqui, esse arco mais uniforme, a gente tem essa formato de concha, a bandeira aqui, elas são estilos que eu posso colocar, né, no meu texto. E eu posso escolher se esse efeito vai ser na horizontal ou se esse efeito vai ser na vertical. Isso aqui, gente, tem essa opção aqui do bend aqui em cima. Vou deixar no arco que é mais fácil de vocês visualizarem, né? Se eu deixar 100% aqui, né, ele vai fazer um arco aqui voltado para cima. Se eu deixar menos 100, ele vai inverter, né, o lado do arco, né? Então esse bend ajusta esse tipo de configuração. O vertical horizontal, vocês vão ver que aqui a gente tem um arco, né? O texto estava aqui, a gente tem um arco na horizontal. E no vertical, a gente vai ter o arco na vertical, trabalhando com o texto aqui na vertical. Tá? E aqui, a gente consegue, né, na distorção, a gente consegue fazer uma distorção horizontal aqui, né? No caso aqui, ele está jogando todo o texto aqui para o canto. E quando a gente inverte, ele abre todo o texto aqui para o outro canto. Tá? No zero, ele trabalha só com a opção ali, ó, do bend que a gente deixou aqui em cima em 100, por exemplo. E na vertical a mesma coisa, tá, gente? Ele vai jogar, né, esse arco para cima e para baixo aqui, distorcer. Assim como todos os outros efeitos aqui. Tá? Então a gente tem aqui olho de peixe, tem vários efeitos. Né? Então aqui, se a gente deixar assim, dar um OK, né, nosso texto vai ficar aqui. Eu posso com Shift diminuir essa caixa, deixar ele aqui, tá? E ele continua editável, tá?
eu posso ir adicionando aqui, ó. Ele vai me mostrar em azul que eu estou escrevendo, mas eu posso colocar aqui, ó, modelo, tá? Ele vai ir adicionando aqui a hora que eu soltar. Ele aparece aqui a hora que eu passo em cima da caixa, o que está escrito, mas ele fica com o visual aqui do efeito que eu dei, né? Do estilo que eu dei. Tá? Então, essa é mais uma, uma configuração que a gente tem aqui de texto. Tá? Agora, gente, que eu acho que a gente já viu praticamente, né, todas as configurações aqui de texto, a gente vai trabalhar um pouquinho com a interação, né, de texto e forma, que são essas outras opções que a gente tem aqui. Tá? Vocês vão ver que só nessa ferramenta de texto a gente gasta um bom tempo, porque são vários recursos. Tá? E eu estou mostrando ela para vocês justamente por isso, porque tem muita coisa e ela é uma das principais aqui, né? Se vocês forem mexer com texto aqui, dá para fazer bastante efeito, bastante coisa interessante. Então aqui, gente, eu vou selecionar aqui, deixa eu mudar aqui, ó, na ferramenta de forma, se vocês clicarem aqui, ó, eu vou fazer um retângulo, vou fazer um quadrado aqui, e eu vou fazer um círculo aqui também, um elipse. Shift. Se vocês segurarem Shift, ele faz um círculo quadrado perfeito aqui, tá? Então aqui, se eu selecionar, né, a ferramenta de texto, vocês vão ver que eu consigo, né, por exemplo, quando eu passo a ferramenta aqui, ó, no quadrado, deixa eu mudar a cor do quadrado e do círculo para vocês verem. Aqui, gente, 2 cliques, ele abre a caixa de seleção de cor. Deixa eu deixar no amarelo aqui. E se eu arrastar aqui, ó, ele faz o contorno. Depois a gente vai ver isso, ó. Aqui na esquerda, tá? É o mesmo menu do Photoshop lá. Eu coloquei um contorno aqui na forma. Vocês vão ver que quando eu passo aqui, ó, aqui está o cursor normal, quando eu coloco aqui, ó, dentro da forma, ele fica um círculo em vez de um quadrado. O que significa isso, ó? Toda vez que eu coloco aqui, ó, na lateral, que ele vai inserir o texto dentro dessa forma. Então, se eu clicar aqui, ó, deixa eu só deixar ele com um texto um pouco menor. Né? Deixa eu diminuir aqui o texto. Então, se eu selecionar a forma de texto aqui e colocar aqui, ó, com o círculo, quando ele aparece esse círculo, ele joga o texto dentro da forma, tá? Dentro da forma do quadrado. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com o círculo. Ele vai jogar dentro da forma do círculo, né? Esses são alguns atalhos, né? Ele faz isso por atalho, vocês conseguem perceber isso, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ele ficou esse círculo ao invés do quadrado, ele vai jogar o texto aqui dentro, dentro da forma. Mas isso a gente consegue fazer por aqui, por essas, né, por essas opções aqui. Então a gente vai ver que tem essa ferramenta de texto em área, texto, né, em cima de um path, né, de uma linha, de um contorno. A gente tem a ferramenta para digitar o texto na vertical, né, a ferramenta de área de texto em área vertical, né, também vertical para contorno, e essa Touch Type Tool que depois eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente aqui, ó, são essas três opções, essas três de baixo é na vertical. Como assim na vertical? Aqui, ó, se eu selecionar o texto na vertical, ele vai escrever a letra embaixo de letra, né? Não letra ao lado de letra, tá? Essa é a diferença. Então, todos os efeitos ali ele faz na horizontal, né? E também na vertical. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado de novo, ó, um quadrado. Eu vou trocar a cor dele. Vou pôr aqui
Tomei salmão aqui no rosa. E eu vou pegar a minha ferramenta de texto, selecionei. Aqui eu vou diminuir a fonte, gente, porque senão ele vai ficar aquele texto grande, não dá nem pra gente ver o efeito. E aqui eu vou selecionar, por exemplo, aqui, para colocar ele dentro do quadrado. Então, se eu deixar ele selecionado aqui, ó, no menu na nossa esquerda, área Type Tool, ele já fica com aquele círculo. Então aqui, ó, eu clico, né, na lateral do quadrado, ele preenche, né, a minha forma com texto. E isso serve para qualquer forma, tá, gente? Se eu desenhar aqui uma estrela aqui, ó, e pegar aqui e aqui, clicar ó, numa aresta, ele vai jogar o texto dentro dessa forma, dessa estrela. Então, qualquer forma, tá, gente? E aqui vale, como ele está como parágrafo, conforme eu aumento essa forma, o texto ele vai mudando ali dentro da forma, tá? Aqui também, ó. Ele vai se adaptando à forma, conforme eu vou fazendo as alterações aqui. E a gente tem uma outra opção também. Aqui a gente está inserindo o texto dentro de uma forma. A outra opção aqui, gente, é a gente trabalhar com o texto no contorno do objeto. E vocês vão ver que aí o símbolo muda, ele fica, né, como se fosse um cortezinho no cursor. Então eu vou desenhar uma forma aqui, pode ser um círculo aqui, Shift, arrasta. E eu estou com essa ferramenta de contorno. Então eu clico aqui, ó, ele vai fazer o texto seguir o contorno. Isso de uma forma, se eu pegar a caneta aqui, ó, Pen Tool, e desenhar aqui, ó, uma linha qualquer aqui, ó, tá? E colocar aqui um contorno nela, e eu pegar essa ferramenta de texto em contorno e colocar aqui, ó, ela vai seguir a linha, tá? Então, vocês conseguem trabalhar com texto seguindo o contorno ou dentro de uma forma, tá? A diferença do vertical para o horizontal é que aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, selecionar o vertical e clicar aqui. Aqui vai ficar, né, letra abaixo de letra. E aqui na questão da minha forma também, se eu fizer aqui uma outra forma aqui, ó, qualquer, com a Pen Tool aqui, ó. Só para adiantar, gente, quando eu tô com a Pen Tool aqui no Illustrator, essa versão, se eu dou um clique aqui, ó, clico, seguro e arrasto, ela faz a curva, tá? E aqui ela continua, por exemplo, a curva. E ela continua fazendo. Se eu não quiser mais, aí é o Enter do teclado de letras normal, né? Do teclado numérico, igual para fechar a caixa de texto, tá? E às vezes ela tá setada aqui também só com contorno, com preenchimento, não com contorno. Então aqui é só clicar, ela inverte. Então eu vou deixar ela com contorno aqui. E aí eu venho com o texto na vertical aqui, só para exemplificar para vocês. Ele também vai fazer o texto letra abaixo de letra. Vertical, vertical aqui, horizontal, esse daqui é para colocar o texto em, né, em um contorno, uma linha, tá? Ele segue esse padrão. Do mesmo jeito aqui, se eu tiver, por exemplo, uma forma totalmente diferente aqui, né? Deixa eu apagar essas daqui, vou botar a estrela aqui, tá? Aqui está no verticalizado, ele vai fazer aqui vertical o texto. E eu vou fazer estrela aqui de novo. E vou jogar aqui o texto na horizontal dessa vez, né, para vocês verem a diferença. Tá? Ele segue qualquer contorno, inclusive um contorno que vocês criarem. Tá? Então, vamos supor que vocês aqui queiram, né? Isso daqui a gente vai ver essa ferramenta que é o Pathfinder, que é
é a mais usada do Illustrator, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, mas eu só vou adiantar aqui um pouco para vocês verem como que a gente pode interagir e para que é útil essa questão de inserir contorno e tudo mais, ela seguir a forma tal, para vocês verem isso na prática, né? Porque a gente fica testando aqui, às vezes parece meio sem sentido. Então aqui, gente, eu vou fazer, né? Eu vou pegar minha ferramenta de texto normal. E aí eu vou abrir um parágrafo aqui, tá? Agora, suponhamos que a gente vai ter aqui, nesse texto, eu vou criar uma elipse aqui, um círculo. Vamos supor que aqui é uma coluna e a gente vai ter uma imagem aqui, uma foto, um desenho, qualquer coisa aqui. E eu quero adaptar essa caixa de texto, né, que ela siga esse contorno dessa foto, né? Então, o que a gente pode fazer é clicar aqui, ó. Depois na aula de Pathfinder eu vou explicar certinho como funciona, mas o Pathfinder ele funciona com a caixa de texto, funciona com formas e tudo mais. Então aqui eu vou fazer o Ctrl C aqui, ó. Melhor ainda. Deixa eu fazer do outro jeito. Eu vou criar aqui, ao invés do parágrafo, um retângulo. Aqui vai ser minha caixa de texto. E eu quero inserir, né, deixar ele com uma imagem aqui. Então, a gente vai ter aqui o círculo, que vai ser uma foto, e aqui onde a gente vai ter o nosso texto. Aqui, ó, o círculo, como eu criei o retângulo depois, o círculo está para trás. Como que eu faço isso? Eu clico aqui com o botão direito do mouse, vem aqui ó, em Arrange, Bring to Front, ele traz para frente. Tá? Então, isso a gente vai ver na aula de Pathfinder, de organização, de objeto, alinhamento e tudo mais, mas só para adiantar, Arrange aqui com o botão direito, Bring to Front, traz para frente. Então eu vou ter aqui, ó, a minha figura aqui nesse texto. O que eu vou fazer aqui, gente, é criar uma nova forma aqui, tá? Com o Pathfinder, né? Mas em um conceito um pouco mais prático. Então aqui o círculo eu vou fazer um Ctrl C e eu vou usar um Ctrl Shift Alt V. O que o Ctrl Shift Alt V faz? Ele pega e copia exatamente no mesmo lugar a forma. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou selecionar o círculo e vou selecionar o retângulo. E aí eu vou vir aqui, ó, à direita, escolher aqui Pathfinder. E vou vir aqui em subtração. Ele vai subtrair. O que ele fez? Ele criou aqui, ó, uma forma só, né? Subtraiu uma da outra e ficou essa foto aqui, essa foto, né? O espaço da foto aqui, por quê? Porque eu tinha feito uma cópia, né, no fundo. Né? Na aula do Pathfinder eu vou explicar melhor isso para vocês, gente, mas é só para vocês verem na prática como funciona na dinâmica de uma diagramação essa questão de digitar aqui, ó, texto em área. E vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, o texto dentro dessa forma, nova forma. Então vocês vão ver que eu tenho o texto aqui, tá? E aqui eu posso até, ó, com Shift Alt, ele reduz proporcional aqui, ó, sem mover. Então vocês vão ver que aqui, ó, o texto ele seguiu certinho essa forma que eu tenho aqui, tá? E aqui eu poderia colocar uma imagem e tudo mais aqui, que a gente vai ver mais pra frente como trabalha com isso, tá? Então, essa é a função, né? Abrindo esse parênteses, né? Fazendo essa interação aqui das formas, já adiantando o conteúdo da próxima aula, mas essa é a importância, né, gente, da questão de saber usar essa ferramenta de texto, tá? Que a gente tem muito recurso aqui, tá? E aqui também, né, a gente consegue trabalhar um layout bacana, trabalhar com foto, trabalhar com recorte. Para que é útil trabalhar com o texto dentro de uma forma? Para esse tipo de caso, a gente consegue fazer esse tipo de organização aqui, assim como os outros, né? O texto num contorno, né? O texto vertical, e ficou faltando o último aqui, para a gente encerrar,
nessa aula, né, que parece que é simples a ferramenta de texto, mas tem muita coisa para a gente falar, né, acaba ficando extenso, um pouco extenso. Aqui que eu fiz, gente, só dando Ctrl Z, segurei Shift e arrastei, ele aumentou o texto aqui para mim, tá? E essa última ferramenta que é essa Touch Type Tool. O que esse Touch Type Tool faz? Ele habilita a edição de um único caractere dentro da palavra. Então, por exemplo, se eu escolher a letra E aqui, ele abre uma caixa que eu posso, né, distorcer somente essa letra aqui, ó. Ele altera o resto, lógico. E eu posso girar, por exemplo, o E aqui. Eu posso, né, que nem eu diminuir a escala dele aqui. E qual que é a vantagem disso? Eu faço isso e o texto continua editável, tá? Então aqui eu consigo dar um espaço, eu consigo até, né, no lugar do E, se eu selecionar o E e digitar outra letra, ele vai sair com aquela configuração, então ele fica totalmente editável, tá? Então esse Touch Type Tool, né, se vocês virem o ícone e não sabem o que serve, ele serve para isso. Para eu editar um único caractere, né, uma única letra dentro da palavra. Então, gente, para, né, recapitular aqui, e outra coisa antes de encerrar. Aqui na janela Window, eu tenho o caractere e o parágrafo aqui, certo? Mas se eu vier aqui em Window e procurar essas ferramentas aqui, né, a gente pode ter essa ferramenta de caractere e tudo mais aqui nesse menu lateral aqui. Deixa eu ver aqui se ele está em texto. Aqui, gente, type. Tá? Eu tava até assustando aqui de não ter visto eles aqui. Mas se vocês virem aqui em Windows, tem um menu aqui, ó, embaixo, type, tipo. E ele tem caractere, caractere styles e o parágrafo, os estilos de parágrafo. Se eu clicar aqui, ó, o caractere, ele abre essa caixinha que eu posso colocar aqui, ó, tá? Ou posso retirar aqui, aumentar ela, tá? E ela fica aqui aberta, eu não preciso ficar aqui em cima mexendo com ela, tá? Eu tenho essas opções aqui já, tá? E aí eu posso deixar ela aberta aqui, né? Eu posso, né, tirar ela daqui e tudo mais, né, gente? Então, aqui, ó, arrastar ela aqui para baixo. E aí aqui a gente pode pegar aqui e jogar aqui para lateral, tá? Então, gente, é isso, né, da aula de hoje, né, essa questão de configuração de texto. Espero não ter ficado muito confuso, né, a explicação. Né, eu tentei ser o mais didático possível para mostrar todas as possibilidades. É que são muitas possibilidades e às vezes né, a gente acaba lembrando de alguma coisa que deixou passar e a gente acaba voltando, né, fica indo e voltando. Mas eu acredito que tenha dado para passar para vocês a boa parte, né, das ferramentas, das possibilidades de texto. Aqui é aí a criatividade, gente, para trabalhar, tá? E, né, é uma ferramenta bem completa, que a gente tem várias possibilidades. O importante é que, principalmente, entender a diferença do parágrafo, né, para jogar esse texto solto, né, as vantagens e as desvantagens disso, para a gente tomar cuidado nisso, para não estar no fim de um trabalho e descobrir a hora que você está digitando, jogou um texto todo, foi quebrando ele com Enter e descobrir que não vai ficar tão legal assim, né? Então, essa era acho que a maior diferença que eu queria mostrar para vocês, né? Esse contraste das duas opções, fora as outras ferramentas
de trabalhar com texto dentro de uma forma, no contorno e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vocês vão usar isso muito durante o curso para fazer prancha para concurso, para fazer diagramar, mesmo apresentações, se vocês quiserem criar um PDF personalizado, isso aí vocês vão ver que durante o curso vocês vão usar muito, né, essa questão de trabalhar com texto aqui dentro do Illustrator. E espero que tenha sido útil a aula para vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço a presença, né, de vocês aí, a atenção de vocês por estar assistindo a aula. E é isso, gente. Continuem participando. Qualquer dúvida pode me procurar. E até a nossa próxima aula.